Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer um vídeo sensacional para você, tá? Aproveitando que tá chegando as eleições, tá? Eu vou falar uma coisa aqui a respeito das eleições, tá? Principalmente essas eleições, porque é as eleições que estão vindo, tá? Sobre o manifesto Bruce Lee, que eu vou falar aqui para você. Você quer acabar de uma vez por todas, tá? E até o final desse ano, você quer acabar imediatamente com todo esse esquema de vizinhos do crime organizado, bandidos espionando você, manjadores de piroca. Você quer acabar com tudo isso daí? Você vai fazer o manifesto Bruce Lee, que eu vou falar aqui pra você, tá? Ok? Eu vou explicar pra você o que é o manifesto Bruce Lee, mas eu tô usando o nome do Bruce Lee como exemplo porque ele é uma das peças que eu vou citar aqui no vídeo, tá? Mas eu vou falar de outras pessoas também famosas, tá? Que fazem parte desse movimento, que você vai poder chamar o manifesto fulano de tal também, ok? Presta atenção. A primeira coisa que eu quero falar pra você, que eu afirmei pra você, e tem os vídeos aqui, tá? Você me pede os vídeos, tá? Eu vou falar sobre o link pra você baixar. Poxa, eu quero pegar esses vídeos aí, ó. No blog postesdedenúncias.blogspot.com ou então no blog O Resumo do Caso Monique Moraes.blogspot.com. E nos dois blogs tem uma postagem com o nome assim, ó, links dos vídeos com todas as denúncias e dossiês. No blog humorpeidofilia.blogspot.com também tem esse link aí, link dos vídeos com todas as denúncias e dossiês. Pode ser que o título esteja um pouquinho diferente, mas é links com todos os vídeos, com todas as denúncias e dossiês. Não vai aparecer aí para você, porque eu estou enquadrando pouca imagem aqui, mas tem até o momento aqui 34 links aqui, ó. Tem 34 links aqui, ó. Nestes 34 links aqui, contando o link número 0 e mais 2 links que estão acima aí, você vai baixar muitos vídeos, tá? Com denúncias, tá? Do que eu sou vítima e do que você é vítima e do que acontece nos bairros, a conexão deles com as empresas, tudo isso daí, você vai baixar isso daí, tá? São vários vídeos, você baixa o máximo que puder, tá? Aí eu quero falar pra você sobre o negócio do Gabriel Monteiro, eu mandei pra ele, você pode cobrar pra ele esse conteúdo lá. Se o Gabriel Monteiro está apoiando o Bolsonaro neste momento agora, tá? Você tem que avisar para ele não fazer isso daí, tá? Só que ele vai ficar mais vulnerável, tá? Ele vai ficar vulnerável que os vizinhos do crime organizado estão querendo eleger o Bolsonaro, tá? Os vizinhos do crime organizado, tá? Pode ser que eles mudem, tá? Podem mudar de uma hora para outra, pro Lula, tá? Eles estavam promovendo o Lula, agora voltou o Bolsonaro de novo, tá? Ok? Presta atenção. Você tem que avisar para o tal do Gabriel Monteiro não fazer campanha do Bolsonaro. E não fazer isso daí. Nem fazer campanha do Bolsonaro, nem nada semelhante a isso daí. Para ele sair fora disso daí. E ele descobrir qual é o grupo, tá, que pode apoiar ele fora disso daí. Tá? Ok? Tem que descobrir o grupo que vai apoiar ele, tá? Para ele fazer o certo, tá? Sem se comprometer com o errado. Tá? Se a intenção dele é fazer o certo. Tá? Ok? Porque os vizinhos do crime organizado estão querendo colocar o Bolsonaro. Tá? E aí quando eu liguei aqui o computador aqui, quando eu joguei os vídeos lá, os vídeos da série Dia de Treinamento, tá? Os 5 vídeos da série Dia de Treinamento, eu joguei estes vídeos no link que está aqui, ó, na postagem que eu falei para você aqui agora. Tem um primeiro link, ó, tá escrito assim, ó, neste link estão os dossiês, os 5 dossiês e 9 arquivos. O primeiro link que vai aparecer na postagem não está com número, mas é o link dos dossiês. O segundo link é um link onde eu joguei alguns vídeos. Ó. Neste link estão vídeos falando sobre pessoas do grupo que me prejudicaram, usados para se promover. Tem alguns vídeos falando sobre pessoas lá do grupo, mas eu joguei nesse link aí os vídeos da série Dia de Treinamento. Você baixa esses vídeos aí, veja, ouça, tá, e mostra para todo mundo, passa para milhares de pessoas, tá? Eu quero que você pegue esses vídeos, é o segundo link da postagem. Você vai ver esses vídeos e vai mostrar para todo mundo isso daí. Você vai passar isso aí na mão de várias pessoas. A série Dia de Treinamento e aquele com a foto do babaca Mark Wahlberg, tá? Que é aquele ator americano, tá? E o vídeo com a foto do Mel Gibson, tá? São 2 vídeos muito bons, tá dentro desses vídeos aí. Você baixa todos eles. E aí o link número 0 é o link O que fazer a respeito de magia negra. É o link número 0, tá? Ouça o que eu falo aí, falando sobre a Bíblia, falando o que é magia negra, tá? O que na Bíblia se faz com quem pratica magia negra no seu olho, tá? Aqui na Bíblia é apedrejado, tá? Ok? Na Bíblia, quando praticavam isso em alguém, o que fazia na Bíblia? Na Bíblia era apedrejado. O indivíduo que praticava isso daí em alguém era apedrejado, tá? Ok?
Então eu vou falar para você o seguinte, aí tem 34 links, você vem aqui, tá? Ok? Tem um indivíduo chamado Simon Santos Valadares, um fake, que está aqui embaixo nos comentários. Você me ajude a colocar esse indivíduo na cadeia, tá? Ok? Esse indivíduo se eu recebo o patrocínio, vai pra cadeia esse sujeito aí, tá? Ou então vai morrer, tá? Que isso aí é um satanista, tá? Ok? Pronto. Ok? Isso aí é um satânico que pratica magia negra nos outros para dizer que as pessoas são malucas, tá? E para dizer que a pessoa tem demônio, tá? Os satânicos, eles praticam esse esquema, tá? De praticar magia negra em cima das pessoas, tá? E dizer que a pessoa é maluca ou satânico. Preste atenção que eu vou falar agora para você sobre o manifesto Bruce Lee, preste atenção. Eu não falei para você que uma das coisas que você deve promover bastante foi um outro vídeo que eu estava falando sobre o Bolsonaro, tá lá no Instagram, meu Instagram é /Sinfuji. E no Twitter você vai ver que o bandido Ku David deu sinal 2 vezes aqui. Quando eu liguei o computador, ele deu sinal. Eu coloquei aqui, ó, no Twitter aqui, ó. Não dá pra me localizar, eu tô deslogado aqui. Mas eu denunciei o Ku David dando sinal para os bandidos praticarem magia negra no meu cu aqui, tá? Ok? Ele dá sinal, ele coloca aquele barulho atrás, é sinal que ele dá para os bandidos começarem a praticar magia negra em cima de mim e fazerem fraudes, tá? Ok? Tanto fraudes que eles jogam dentro do seu aparelho, tá? Quanto as fraudes de navegadores com abas ocultas, tá? Ok? São arquivos fraudulentos que eles jogam dentro do seu PC, tá? Já falei para você que os PCs Microsoft são todos revirados por bandido e fraude de bandido, tá? Você vai denunciar sempre, tá? Ok? Denuncia, olha pessoal, a gente tem que denunciar todos os dias que aparelhos Microsoft tablets tá na mão de bandido. Isso daqui é fraude 24 horas, sim, tá rolando diversas fraudes. Já cansei de falar. Você baixa lá os vídeos que você vai encontrar essas informações lá, tá? Vamos lá. O que é o manifesto Bruce Lee? Eu já falei, você vai promover pornografia estrangeira e você vai promover a questão da peidofilia, que é a pornotim, se aproximar de mulher mais nova, gostar de mulher mais nova, ficar com mulher mais nova, ficar em todo sentido, tá? Com mulher mais nova, tá? E ver pornografia teen, tá? Ok? E aí eu até falei para você, dei um conselho para você procurar quais países no mundo tem uma cultura onde está liberado isso daí, né? Onde não tem nenhuma manjação de piroca. É o país tal. Você vai capinar todos os... Você vai fazer uma lista de países, tá? Onde essas culturas não têm a manjação de piroca. Você vai promover essa cultura... Você não vai promover merda dessa cultura, tá? Mas o que tem nessa cultura aí que é razoável, assim... E juntamente com isso daí você vai promover pra caralho. Consegue entender? Por exemplo, as danças folclóricas desse país, vai promover as meninas desse país, tudo isso daí, tá? Ok? Pra você achincalhar mesmo com os manjador da rola, tá? Os manjarroloides, tá? Ok, pronto. Isso eu já falei no outro vídeo. Pronto. Qual é o manifesto Bruce Lee? Vamos lá. O manifesto Bruce Lee é o seguinte. Primeiro, que o Bruce Lee é uma pessoa sensacional para você promover nos dias de hoje, tá? Vou falar algumas razões aqui. Mas primeiro eu vou introduzir. O manifesto Bruce Lee é o seguinte: figuras públicas, pessoas públicas que você sabe que foram vítimas de conspiração, que nem o Bruce Lee. Por exemplo, Ayrton Senna, Bruce Lee, Muhammad Ali, tá? É porque o Muhammad Ali é polêmico por causa do tempo em que ele se originou, a questão do movimento, da questão étnica que tinha nos Estados Unidos. Então, mas o pessoal que é fã do boxe, eles têm muita inveja do Muhammad Ali. Então, o mundo esportivo, tá, tem muita inveja do Muhammad Ali, porque ele era um crítico, ele era crítico da mídia. Consegue entender? Ele era crítico da mídia. Estavam sempre tentando provar que ele não era muito bom. Por quê? Porque enquanto os outros lutadores representavam um movimento americano, um movimento nacionalista interno, ele estava representando um movimento externo. Você consegue entender? Significa o seguinte: se você trouxer o Muhammad Ali com os ideais que ele tinha, étnicos, para o raciocínio moderno, você vai estar trazendo toda a tranqueira desse esquema que eu falei aqui: espionagem, magia negra e conspiração. Por quê? Porque o movimento antirracista é financiado hoje em dia justamente para esse esquema criminal. Isso daí você não vai trazer, você vai colocar justamente a ideia contrária, que o Muhammad Ali era um crítico, entendeu? Justamente desses esquemas assim, consegue entender? Ok?
E ele, como uma personalidade que ele era, como é que eu vou dizer, que ele era de origem africana, tá? Em detrimento dos outros africanos, que quase todos os outros lutadores de boxe eram de origem africana, tá? Ele representava um diferencial naquela época. Só que hoje você tem que saber como apresentar isso daí. Aí eu queria falar, por exemplo, uma comparação entre o Malcolm X e o Malcolm X e o Martin Luther King. Se você promove um movimento como o do Malcolm X hoje em dia, não é o ideal você promover, tá? O movimento do Malcolm X já foi há muito tempo já, consegue entender? Hoje em dia, se você promove um negócio desse daí, você está fazendo propaganda de criminosos, tá? Ok? Então, mas o Martin Luther King não. O Martin Luther King, ele tinha ideias, tá, que não era do objetivo de agradar um grupo étnico, você consegue entender? Então, esse sim tinha ideias legais, tá, para você falar. E os americanos do movimento negro americano, eles nem citam o Martin Luther King, porque o Martin Luther King era cristão, ele era um cara certo, entendeu? Não era ladrão, consegue entender? Aí outra coisa também do Muhammad Ali. O Muhammad Ali, ele diz assim, ó, você sabe por que eu comecei a aprender a lutar boxe? Aí ele falou assim, por quê? Porque quando eu era garoto, roubaram a minha bicicleta. Eu era garoto, roubaram a minha bicicleta. Eu falei, eu vou aprender a lutar boxe para eu encher de porrada o indivíduo que roubou a minha bicicleta. E cada vez que eu entro num ringue, eu olho para o meu adversário e eu penso assim, não é esse cara aí que roubou a minha bicicleta? Ok? Percebeu o raciocínio contrário? É esse tipo de ideia que tu vai jogar quando você promover o Muhammad Ali e o Martin Luther King, consegue entender? Os caras do certo, entendeu? Os caras que promoviam o certo, consegue entender? Ok? E não para movimento antirracista, tá? Ok? Os antirracistas são criminosos, tá? E presta atenção que é isso que eu vou falando aqui. Quando você vê o Ayrton Senna sendo promovido pela rede, que é isso que eu ia falar aqui. Quando você vê o Ayrton Senna sendo promovido na mídia, quando você vê a mídia falando do Martin Luther King, esses personagens que eu falo, o Martin Luther King, Muhammad Ali, eu posso te afirmar aqui que são personagens completamente eliminados da mídia, tá? Ok? E eles nunca foram bandidos, tá? Nunca foram bandidos. Esses caras nunca foram bandidos, tá? E nunca se associaram com bandido. Inclusive o próprio Malcolm X também, tá? O objetivo do Malcolm X era justamente se socializar e não se misturar com bandido, tá? Ok? Presta atenção para você entender. Essa é a jogada que tu vai colocar. Tu vai comparar o Muhammad Ali justamente com os caras, entendeu? Que tem a mentalidade criminal, consegue entender? Porque esse no caso, tá bom, então é um africano, mas não fazia merda igual você, já para desmantelar mesmo os vizinhos do crime organizado, tá? Semelhantemente o Martin Luther King, não, pera aí, que você vai querer dizer para mim que o Martin Luther King estava promovendo um movimento para promover bandido, encostando furingo no olho dos outros, rapaz? Vai tomar nessa bunda, ok, pronto. Então, sobre esses caras eu já falei. E agora o Bruce Lee, o Ayrton Senna, tá, também são caras completamente eliminados da mídia, tá? Também o fato do Muhammad Ali ser o melhor, cara, ele era o melhor, tá? Tem-se muita inveja, tá? Cada vez que eu falei bem do Muhammad Ali aqui, praticaram muita magia negra no meu cu e no meu olho, tá? Porque os próprios indivíduos que são do universo criminal do boxe, por exemplo, eles têm muita inveja do Muhammad Ali, tá? Ok? Ok? Então essas são as personalidades que você vai... Ou seja, eu não estou falando de personalidades de sucesso. Por exemplo, o Pelé foi o melhor jogador de futebol, não é verdade? Mas o Pelé nunca representou nenhum tipo de valor assim, que você vai colocar nesse manifesto, né? Por isso que eu vou falar aqui. Então o que significa o manifesto Bruce Lee? O manifesto Ayrton Senna é um cara que a vida inteira foi perseguido, entendeu? Era o melhor, era competente, era certo, tá? A vida inteira foi perseguido pelos satânicos, tá? pelos cagalhões do seu bairro, o esquema com o David. Você vai começar a trazer à tona esses personagens, tá? Por exemplo, aquele cara do Charlie Brown Jr., o Chorão. Ele era justamente o cara que estava querendo sair de toda aquela merda. Era o cara que era mais competente que todos os outros, consegue entender? Era o cara que era o certo no meio dos errados, consegue entender? Justamente a contradição do podcast Inteligência, do SBT, da Rede Globo, consegue entender? Ok?
A razão por que ele veio para a mídia, o tal do Chorão, foi porque ele fazia coisa errada, ele usava negócio, por isso que ele veio para a mídia. Mas também ele tinha bastante talento, você veja que a música dele tinha um som diferente, um troço assim. Mas depois, quando ele começou a se posicionar assim, tipo, que querendo sair, ou com umas ideias mais fortes assim, de crítica em alguma coisa, ou não concordar com alguma coisa, a mídia deu aquela tirada nele. Consegue entender? Você consegue entender? Então você vai fazer o contrário dos furingos encostados no olho dos outros. Consegue entender? Então o Chorão aqui ainda não é o personagem ideal, o Bruce Lee. Aí eu vou mostrar aqui algumas peças a respeito do Bruce Lee para você fazer um manifesto para acender o Bruce Lee. Uma das curiosidades que eu vou falar aqui é que existe aquele grupo satânico da pirâmide, tá? Eles controlam todas as artes marciais. Eles compraram até mesmo as artes marciais chinesas como se eles fossem dono disso daí. E o Bruce Lee, ele representa um cara que originou uma arte marcial fora de tudo isso daí. Então o reduto da arte marcial, estou colocando como uma comparação. Tem muita inveja desse cara, tá? Então se você provavelmente tem alguma crítica contra tudo o esquema dos vizinhos do crime organizado, magia negra, considerando a questão da arte marcial, do esporte, ou de uma personalidade que se desenvolveu fisicamente, tá? O Bruce Lee é o cara que você vai promover, tá? Porque esse daí construiu algo fora de tudo isso daí. Fora de tudo isso daí. Os caras de cultura inglesa, tá? De cruz, esses caras pirâmide, de olho do furingo, tudo isso aí tem uma inveja filha da puta do Bruce Lee, tá? Ok? É uma curiosidade para você entender, tá? A outra coisa sobre o Bruce Lee, tá? É que nos filmes dele, todos os filmes dele são muito legais para você promover mesmo, tá? Aquele primeiro filme que ele fez, tá? Muito legal aquilo ali, tá? Por exemplo, é como se fosse a estofaria do Cu David. É uma fábrica de gelo, a estofaria do Cu David. Mas o que está ali por trás daquela estofaria, daquela fábrica de gelo? É o mesmo esquema da estofaria do Cu David aqui. Consegue entender? Ele jogava um conteúdo no filme dele que presta atenção, essa situação desse primeiro filme desagrada tanto os vizinhos do crime organizado, que são a casta dos vassalos, quanto os indivíduos que têm influências imperiais satânicas. Porque esses indivíduos são donos desse esquema. O pessoal dos ingleses tem um ódio filha da puta do Bruce Lee, tá? Porque o Bruce Lee sempre foi um crítico do controle do Império Inglês em Hong Kong, tá? Então esse pessoal tem um ódio dele filha da puta, tá? O pessoal da barba gigante, os caras da barba gigante, os caras da cabeça rapada, isso daí, esse pessoal tem a inveja filha da puta do Bruce Lee, tá? Presta atenção. E o Bruce Lee representa sempre a ideia do mais fraco, o mais fraco sendo incomodado por uns indivíduos invejosos em cima e ele vindo ali e batendo de frente mesmo para tirar aqueles vagabundos ali. As ideias dos filmes dele são sensacionais, tá? Quando eu percebi isso daí, quando eu entendi a história mesmo, eu vi a biografia dele do começo mesmo, tá? Que eu nunca aprendi nada com ninguém, tá? Ok? Nunca ninguém me ensinou nada. Eu fiquei apaixonadíssimo mesmo pelo Bruce Lee, tá? Porque eu, na verdade, sempre soube a respeito do Bruce Lee como um cara assim que era apenas um lutador, um praticante de arte marcial. Então, como eu nunca aprendi nada com outra pessoa, tá? Eu vim gostar mais dele ainda justamente porque eu sou assim que nem ele, consegue entender? Um indivíduo que nunca aprendeu nada de outra coisa. Aí presta atenção. E a história do Bruce Lee, qual seria a fonte mais completa de informação? O seriado Bruce Lee, a Lenda, tá? Eu tenho bastante experiência com as biografias do Bruce Lee, tá? E posso te afirmar aqui que esse seriado Bruce Lee, a Lenda, tá? É uma das fontes mais completas, não é total, tá? Mas é a fonte que mais representa situações, tá? Além do que essas biografias falam, tá? Bastante interessante. Você quer entender a natureza mesmo da história do Bruce Lee, é o seriado Bruce Lee, a Lenda, tá? É isso daí mesmo, tá? Principalmente o personagem do Bruce Lee como um cara que ele se incomodava muito com a ideia da injustiça, tá? De ver uma pessoa fazendo o errado e ele ter que concordar com isso daí, tá? Muito legal mesmo, tá? Eu fiquei 10 vezes mais fã do cara depois disso daí, tá? Ok? Nunca aprendi nada com outra pessoa, nunca teve ninguém que me ensinou nada, ok? Presta atenção. E nem o seriado não mostra nada disso que eu falei, sou eu que estou falando aqui pra você, tá? Ok? Consegue entender? Preste atenção. Então o Bruce Lee é um cara
muito bom para você promover justamente para esses indivíduos começar a bufar, porque os indivíduos que são envolvidos com espionagem, magia negra e conspiração, com influência de seita, com magia negra, de grupos evangélicos, o Bruce Lee também não gostava de religião evangélica, ele também, tá? Ele tinha um pé atrás com isso, que ele sabia que isso vinha da cultura inglesa, tá? Ele também não gostava desse pessoal aí. Preste atenção. E esse é um cara, entendeu? Muito bom, tá? Para você promover. E o filho dele também. O filho dele jogou também dentro dos conteúdos dos filmes dele. Muito legal, tá? Eu quero que você compre os filmes, ó. Compre os filmes do Brandon Lee, tá? E compre os filmes do Bruce Lee e começa a observar com mais atenção as histórias, tá? Consegue entender? Você está acostumado a ver os filmes assim, vou ver um filme, aí você fica vendo aquilo ali. Mas você não olhou ainda para o filme sob essa perspectiva, tá? De que as situações que ele jogava nos filmes, tá? Tem realmente assim uma postura bastante, bastante real, consegue entender da coisa. E mostra justamente grupos de indivíduos que estão ali se aproveitando e ganhando alguma coisa, tá? Destruindo os outros, tá? Isso está claro ali nos filmes do Bruce Lee e do Brandon Lee. Veja, tá? E quais são os filmes? Do Bruce Lee é Dragão Chinês, O Voo do... Todos eles têm isso, tá? Dragão Chinês, Fúria do Dragão, O Voo do Dragão, Operação Dragão. Só no Jogo da Morte você não vai ver nada porque o filme foi inacabado, tá? Ok? E tem só cenas de luta, mas esses 4 filmes dele. E do Brandon Lee eu sei do Rapid Fire, tá? Que é o primeiro, Rajada de Fogo. Aquele outro, Massacre do Bairro Japonês, tem uma crítica ali contra um determinado grupo, tá? Mas esse filme é mais leve, tá? As situações que envolvem essa situação, porque é como se fosse uma história de vingança de um personagem. O Brandon Lee é somente um coadjuvante na história. Mas o Rajada de Fogo também tem alguma coisa ali, e o filme The Crow, tá? Esses aí eu recomendo pra você, tá? Ok? O Rapid Fire é uma conspiração de criminosos, tá? Para pagar uma testemunha. E um extorsionário ali, envolvido com aquele esquema ali, ele começa a fazer várias assolações ali para ele poder puxar dinheiro, entendeu? Para ele puxar dinheiro das coisas ilegais que eles movimentavam ali. E uma pessoa sendo testemunha começa a ser vítima de várias conspirações, que é o personagem da história. E aí aquilo ali envolve pessoas sociais, antissociais, tá? Indivíduos com muito dinheiro, e um indivíduo extorsionário, tá? Você vai ver, sempre promover. Pronto. O que significa o Manifesto Bruce Lee, tá? As personalidades públicas que você já viu, que têm ideias contra essa espionagem, magia negra e conspiração, esses aí que você vai promover. Esses aí que você vai trazer à tona, consegue entender? Ok? Ó, os esquerdistas, eles querem promover pessoas que falam merdas conforme as merdas que eles fazem. Os caras da direita, eles querem promover pessoas que falam merda conforme as merdas que eles fazem. A mídia quer pegar esses caras aí e fazer esses caras falarem a mesma linguagem deles, porque é como se fosse controlado. Consegue ter, por exemplo, vou dar um exemplo para você, a filha do Bruce Lee. A filha do Bruce Lee é anarquista, ela representa um movimento esquerdista financiado pelos grupos germânicos, tá? Pelo grupo germânico, que automaticamente é como se fosse oposição do grupo inglês. Consegue entender? A filha do Bruce Lee não, esse aqui é o último raciocínio que eu vou colocar aqui para você. O simbolismo da filha do Bruce Lee não, cara, tá? A filha do Bruce Lee, ela representa a mídia, representa o crime organizado, representa os movimentos satânicos, o espólio no seu computador, as conspirações que eles fazem para apagar testemunhas em conexão com a CIA, tá? A filha do Bruce Lee é inimiga do legado do Bruce Lee, tá? Essa é a última ideia que eu quero colocar. Quando você vê esses personagens, que era o que eu ia falar aqui, quando você vê essas personalidades sendo promovidas por uma mídia que é satânica, que está praticando magia negra no seu olho, que está roubando o seu aparelho e que está associado com os vizinhos do crime organizado, aí não. Você ainda vai ser a pessoa que vai denunciar aqui, ó, eles estão falando do Ayrton Senna, a Rede Globo que trabalhou para conspirações na vida do Ayrton Senna, o que mais? O Bruce aqui estão promovendo o Bruce Lee, eles estão falando do Bruce Lee, olha só os caras que conspiraram. Michael Jackson, esqueci de falar aqui. Você não viu a entrevista do SBT com o Michael Jackson, não foi? A mesma coisa, viu? Fica igual um babaca. O Michael Jackson o SBT conspira com o Michael Jackson. Eu não vou abrir aqui agora, mas eu mostrei num desses vídeos aqui. Eu vou tentar abrir aqui. Não estou com o Instagram aqui logado não. Mas lá na postagem do Instagram, eu mandei a mensagem para a página oficial do Michael Jackson, tá? Eu mandei
para a página oficial e falei para eles assim, olha, eu tô sendo vítima, eu sou a única pessoa, falei para ele, eu sou a única pessoa que fala bem do Michael Jackson em todas essas conspirações que fazem para abafar o nome dele na mídia. E uma empresa está usando a imagem do Michael Jackson aqui no Brasil para me prejudicar, para me ameaçar mais ainda. Eu falei, tá, ok? Eu sou a única pessoa aqui nesse mundo, tá, que bem fala do Michael Jackson em cima dessas, todas essas conspirações, tá, no mundo inteiro, tá? Ok? Aí eu mandei lá para a página do Michael Jackson no Instagram. Mas você sabe, né? Isso está na mão de um grupo que pode ser a oposição do próprio Michael Jackson. Você já parou para pensar nisso? Como assim? Sim, às vezes a empresa que está como patrimônio do Michael Jackson agora, depois que ele morreu, pode ser uma empresa inimiga do próprio Michael Jackson, tá? Estão praticando muita magia negra no meu cu. Entendeu o que significa o Manifesto Bruce Lee? O Manifesto Bruce Lee é um manifesto para você eleger, você vai eleger as personalidades públicas que são exemplo para você de verdade. Todo esse conluio de vagabundo, bandidos de bairro, de morro, de ponto de bandidos de bairro, bandidos todo cagados de bairro, bandidos todo cagado do seu bairro, de morro, de ponto de música alto, tá? Os vizinhos do crime organizado. E os cagalhões de seitas medievais, juntamente com empresas de televisão, rádio, como a Sony, como a Fox, etc., tá? Eles querem promover para você personalidades públicas, tá? Que sejam iguais esses cocôs do seu bairro, esses cagalhões do seu bairro, que estão espionando e encostando furingo no seu olho. Mas você é que vai eleger as verdadeiras personalidades, que é o Bruce Lee, o Ayrton Senna, o Muhammad Ali, sobre aquele ponto de vista que eu falei para você, tá? Ok? Os caras que ostentam o esporte, tá? E até mesmo o esporte africano, tá? De origem de etnia africana, eles consideram o Muhammad Ali uma peste, entendeu? Uma peste que ele não foi tão bom assim não. Teve alguém que se botasse nego melhor dava porrada nele, tá? Consegue entender? Você vai apresentar essas coisas sobre a verdade, sobre a luz da verdade, né? O Martin Luther King não era um manifestante negro. Ele era um manifestante pelo direito, consegue entender? Ok? Naquela época era assim, hoje em dia não, hoje em dia porra nenhuma, tá? Hoje em dia você vai fazer um manifesto negro na puta que pariu, para promover indivíduos que são já financiados por grupos para ficar roubando você, tá? Ok? Consegue entender? Pronto. Você entendeu? Que outras personagens? Não sei, procura saber quais são as outras aí, tem outras aí para você promover, o Michael Jackson, sei lá, né? Me lembre aí outro aí também. Por exemplo, o Robin Williams, por exemplo. Mas o Robin Williams, eu já falei que o Robin Williams, ele na verdade não representou nada, entendeu? Mas ele foi vítima de uma conspiração, tá? Por exemplo, o Robin Williams, a Whitney Houston, quando eles se retiraram desse esquema satânico, eles foram vítimas de conspiração. Por exemplo, a Whitney Houston, ela virou cristã. Ela provavelmente era envolvida com magia negra, espionagem, conspiração. No final da vida dela, ela virou cristã. Estava passando algumas perseguições que fica numa determinada música que ela compôs aí. Misteriosamente a mulher morreu e ainda tiraram a vida da filha dela. Ok? Tá? É isso daí, tá? Ok? Você vai descobrir quem são as personalidades, tá? Que representam valores mesmo, tá? Consegue entender? E que a mídia, a bandidagem, tá? Quando eu falo mídia, eu estou falando de cu no seu olho. Cagalhão nos posts de denúncias.blogspot.com, tá? Consegue entender? As personalidades que representam valores mesmo, tá? E que foram perseguidos também por esse monte de vagabundo, como por exemplo, o Elvis Presley nunca representou nada como pessoa, não é verdade? Mas é um símbolo que é um simbolismo da liberdade, de um cara que tinha talento e foi vítima de inveja. Consegue entender? Ok? Representa que você pode sair comendo quantas mulheres você quiser, ok? Que você não tem que prestar conta para ninguém, ok? Então você vai pegar as peças, você vai com mais experiência no conhecimento que você tem das histórias desses caras, você vai pegar as peças certas. Consegue entender? Por exemplo, os bandidos do seu bairro, o que eles querem pegar como modelo para comparar com você? O que? O Cazuza, Renato Russo, Tim Maia e Raul Seixas. É sempre assim, para você ser caluniado, é sempre, por que esses caras? Porque esses caras faziam as mesmas merda que esses bandidos fazem, tá? Que é satanismo e magia negra, tá? E o fato de 3 deles que eu falei que são gays, tá?
você vai ser sempre um viado, você vai ser sempre chamado de viado, tá? Ok? E no caso de Maia, eu acredito, eu não conheço a história do homem, tá? Mas eu acho, assim, a minha opinião é que eu acho, tá? É que ele era muito azarado, entendeu? Ele era uma pessoa de boas intenções, tá? Mas ele se enveredou por um monte de merda. Então ele se associou com esses criminosos aí, tá? E esses criminosos conspiraram contra ele, tá? Consegue entender? Então quando uma pessoa passa por problemas pessoais, tá? Eles usam sempre a imagem desses caras. Por exemplo, o Renato Russo era um cara que tinha uns discursos bobo, tá? Consegue entender? Uns discursos assim, tudo gays, tá? Tudo palavras gays. As empresas de rádio gostam pra caramba disso daí pra chincalhar com você, entendeu? Quando você estiver passando uma dificuldade, vão dizer, esse é igual a Renato Russo, era viado e ficava falando um monte de merda, ok? É mais um que a gente vai matar, consegue entender? Cazuza ele tinha uma crítica contra o sistema, mas em compensação ele caminhava usando um negócio ilegal, então ele abriu um pretexto do caralho, entendeu? Para esses vagabundos chegarem, consegue entender? Consegue entender? Por quê? Porque esses indivíduos são todos errados, mas eles constroem um sistema com o errado. Então a opção que eles deixam é você escolher, ou você quer o errado ou você quer o certo. E o certo é errado e o errado trabalha para eles, consegue entender? Ok? E esses caras que eu falei aqui não, esses aí eram certos, tá? Ok? Não tinha nenhuma mancha neles. Quer ver um outro também? Ó? O Brizola, por exemplo. Se você fala bem do Brizola, os aproveitadores, os esquerdistas, usam também a imagem do Brizola. Mas o Brizola não representa isso não. O Brizola não era um puxa-saco de criminoso. A questão é que ele era uma pessoa bastante, como é que eu vou dizer? Ele era altruísta, entendeu? Ele era altruísta juntamente com o fato de ser um cara inteligente, consegue entender? Então são essas personalidades que você vai ter como exemplo, tá? Como eu acabei de falar, se você pega o Brizola e tem ele como um modelo de esquerdismo, indivíduos que estão roubando no seu bar, encostando furingo no seu olho, vão achar bom isso também. Você vai apresentar o virtuoso, consegue entender? Ok? Por exemplo, esses furingos que encostam o cu no seu olho. Por quê? Porque o Brizola tinha um discurso contra a ditadura. Tá? Por quê? Porque ele sabia que aquilo ali era um movimento, tá? Malicioso, tinha várias coisas por trás. Você veja que ele disputava contra a Rede Globo a vida inteira. E o SBT não gosta, tá? O SBT também não gosta de uma figura pública como o Brizola. Porque o Brizola era crítico justamente dos caras que se encostavam com o SBT. Mas da mesma forma, hoje, como o SBT é totalmente esquerdista, tá? Como o SBT representa um movimento de degradação e de fraudes, tá? E eles tendo os esquerdistas do lado, eles têm o Brizola a favor deles. Porque o Brizola já morreu. O Brizola não pode chegar e falar, não, eu nunca fiz isso. O Brizola nunca roubou, tá? O Brizola, presta atenção, políticos do PDT, tá, do partido do Brizola, roubavam. Todo mundo falava, esses políticos aí roubavam. O Brizola não, ele nunca botou a mão em nenhum centavo de dinheiro dos outros, tá? Ele não só não roubava, tá? Como ele nunca praticou associação com crime, tá? Se o Brizola, presta atenção, o Brizola era vítima da Rede Globo justamente por causa disso. Porque ele trabalhava a favor das pessoas que eram pobres, tá? Ele trabalhava a favor dos pobres e nunca se misturou com bandidagem, tá? Esse pessoal que cobra, estão praticando, sabe quem pratica magia negra no seu cu? É o que? Os pobres. Os pobres que praticam magia negra no seu cu. É, mas eles não se preocupam. O Brizola se preocupava com os pobres, não é verdade? Mas são os pobres que praticam magia negra no seu cu. Ok? Você tá entendendo? Acredito que você entendeu, tá? Ok? Qual é o símbolo? Por exemplo, poxa, eu gostaria de falar a respeito do Brizola. Você vai mostrar que o Brizola nunca foi bandido. O Brizola nunca foi bandido, tá? Ok? O Brizola nunca foi bandido, nunca roubou, tá? Ok? E ele ajudava os pobres. Percebeu? Ok? Ou seja, o Brizola nunca encostou uma fusqueta no olho de alguém. Ok? Percebeu?